Opa pessoal, tudo bem? A gente tá aqui com mais um PapoCast fresquinho saindo do forno pra você, indo diretamente pra sua casa, com mais uma vez ilustríssima presença do senhor Boatão. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, muito bem-vindos de volta. E hoje a gente tá aqui pra trocar uma ideia sobre religião aqui, com algumas pessoas que tiveram contato, que são praticantes de algumas religiões diferentes, pessoas aqui da Hora do Papo também, pessoas que já participaram de muitas lives, pessoas que já participaram daqueles PapoCasts pilotos lá no começo também. E, por favor, Carvalhão, comece se apresentando porque você tá primeiro na lista aí, vai lá. Opa, prazer. Muitos já me conhecem, muitos não. Carvalhinho, eu fui evangélico por obrigação. E eu nem era pra estar nos planos de participar desse PapoCast, mas eles insistiram, eu tô aqui. E é isso. Exatamente. O Carvalho ele caiu aqui de surpresa, mas só que é muito bom a experiência que ele teve. Ele já contou pra gente uma vez e vai ser bacana de dividir aqui com todo mundo, tá ligado? Gambinão, vai lá, meu querido. Opa, boa tarde, gente, boa noite, bom dia, não sei que horas vocês vão estar vendo isso. Eu sou o Gambini, editor aqui da Hora do Papo, editor de vídeo e imagem. Eu sou um bandista há 5 anos, praticante. Pra quem me conhece sabe que eu gosto bastante de falar sobre isso aí, então acho que vai ser interessante hoje. Bom, ultimamente eu tenho me aposentado um pouquinho, né? Eu tô um pouquinho afastado, mas a gente vai discorrer isso aí ao longo do podcast. É isso aí. E o último aqui, o homem que fundou a sua própria religião, zoeira. Lindo! O deus da Hora do Papo, como a gente fala nas nossas lives, inclusive twitch.tv/Hora do Papo, aí pra quem quiser acompanhar mais nosso trabalho. Leozinho, por favor. Gente, prazer. Eu fui honrado pelo convite novamente para participar deste maravilhoso momento. Eu sou católico. Eu participo às vezes bem às vezes, né? Depende muito como vai a vida. Nas lives durante a semana de manhã e geralmente no sábado, uma meia-noite eu apareço. É isso aí. Bom, e só reforçando mais uma vez, toda essa galera que você tá vendo aqui e tudo mais, se eles quiserem divulgar alguma coisa também deles, é meio difícil eles querem divulgar alguma coisa, porque praticamente eles ficam com a gente aqui nas lives, então a divulgação deles é a nossa, praticamente. Eu quero divulgar uma coisa. Fala, Gambinão. Ó, tô vindo aqui no PapoCast abertamente divulgar aqui o canal da Hora do Papo, não sei se vocês conhecem aí, é muito bom, vai lá, assiste. Os caras tão bons, os caras são bons. Realmente. Então a divulgação desse PapoCast é praticamente a Hora do Papo com a Hora da Papo. Um oferecimento, Hora do Papo. Exatamente. E bora pro papo então, né, mano? Vamos lá, então, começando... Acho que o melhor jeito de começar é falando realmente como foi que vocês começaram a entrar nessa loucura toda, tá ligado? Tipo, como foi que o Gambini começou a entrar na Umbanda, o Léo como começou a entrar pro catolicismo, o Carvalho pra evangélico, e coisas desse tipo. Eu acho que é o melhor jeito de começar, da gente começar falando sobre tudo isso, sacou? Porque o começo é sempre bom, né? Então, sei lá, Gambini, eu sinto que você quer falar porque você adora. Vai lá, Gambini. Qual foi o seu primeiro contato com a Umbanda, Gambini? Vamos lá. Bom, assim, é um negócio um pouco complicado porque, querendo ou não, foi uma entrada um pouco cômica, assim, por minha parte, porque eu era ateu, né, antes de entrar na Umbanda. Ateu não, eu era cético. Isso é legal de falar, hein? Então, tipo, eu não acreditava em nada. Tipo, eu era aqueles ateuzão chato que ficava questionando, tipo, falando, mas Jesus não existe porque é improvável, sabe? Tipo, eu ficava tentando debater com as pessoas que acreditavam e chegava a ser um pouco chato, assim, por certa parte. Sim. Eu fazia isso bastante com familiares. E, bom, basicamente eu comecei a frequentar Umbanda num período muito conturbado na minha vida, tipo, extremamente conturbado, sabe? Uhum. E, sei lá, eu fui só porque eu tava sem nada pra fazer no dia. Era meu pai que ia, né? E, tipo, era um terreiro lá em Ribeirão Pires. E, tipo, ele me chamou, falou, tem o preto velho que fala com você. Eu falei, mano, quem que é preto velho, mano? Tipo, o que é isso, tá ligado? Tô sem nada pra fazer, né? Cansei de jogar o COD aqui, vamos lá ver qual é que é, mano. E na minha cabeça era um centro espírita normal. Eu já tinha frequentado um tempinho também, já sabia mais ou menos como funcionava.
E eu falei, mano, vamos lá ver qual é que é disso aí, velho. Ele tá me chamando lá, então eu vou. Beleza. Mas- Aí meu pai, ele... Deixa eu fazer uma pergunta. O preto velho, puxando o gancho já, o preto velho, o que é o preto velho em si? Qual que é dessa brisa? O Preto Entendeu? Velho, basicamente, assim, resumindo, é uma entidade de Umbanda, né? Como vocês já devem saber, né? Já devem deduzir aí. É uma entidade de Umbanda que representa aqui os espíritos dos negros escravizados no Brasil, né? No período colonial, principalmente, e um pouquinho no imperial. Que, bom, eles basicamente representam a humildade e a sabedoria de um ser que viveu ao longo do tempo, ao longo das suas vidas, sempre num ambiente muito árduo, sempre trabalhando muito, sofrendo preconceito, agressões, entendeu? Então é um espírito endurecido que ao mesmo tempo tem muita sabedoria também enrustida, sabe? Uhum. E basicamente, como eu disse, o arquétipo dele é de um senhorzinho de idade, da pele negra, representando os velhos escravos, entendeu? Certo. Na Umbanda tem várias entidades, né? Os pretos velhos são somente uma, mas tem os baianos, boiadeiros, marinheiros, caboclos, entendeu? Aham. E também temos os orixás, né? Mas enfim, isso a gente se aprofunda Isso mais. você vai se aprofundar mais tarde, beleza. Bom, então basicamente o que aconteceu foi o seguinte, né? Meu pai me botou lá no carro lá, falou, bora lá. Eu falei, bora lá então, né? Então bora. A gente tava indo. Pra quem não conhece, né? Tipo, a gente mora aqui em São Paulo, né? E o lugar que meu pai mora não é um lugar muito civilizado, por assim se dizer, né? Cidade de Mauá. Aí beleza. Pensa isso. E a gente foi pra cidade vizinha, que era um pouquinho menos civilizado, assim, sabe? E eu, que era ateu, já tava fazendo uma prece pra Pedro Álvares Cabral, né, velho? Que puta que pariu. Mas enfim. A gente pegou as entradas lá, foi passando pelo centro da cidade, né? Passou pelas favelas lá, depois foi entrando lá nos becos, nos fundos de Mauá. E eu comecei a ver um monte de mato. E eu pensei, caraca, o que está acontecendo? Aí a gente Certo. entrou numa estrada lá e, basicamente, o ponto alto da viagem foi quando eu vi as tubulações de gás que saem de Cubatão e vão até a cidade grande. Tá, E a gente porra. passou por aquelas tubulações, velho. E é isso, velho. Eu comecei a entrar num monte de mata, assim, no carro. Eu pensei, caralho, eu vou morrer. Mas não. A gente chegou, tipo, numa chácarazinha lá, que era o terreiro, né? Tava um dia bem frio. Tava chovendo também. E eu fiquei, tipo, mano, o que é isso? Tá ligado? O que a gente tá fazendo nessa chácara aqui? Aí eu desci do carro, fui falando lá com o pessoal, tipo, fui cumprimentando, fui me apresentando, né, e tal. Só que o primeiro ritual que eu ia participar não ia ser lá, tá ligado? Ia ser num terreiro vizinho. Então a gente teve que voltar todo o caminho que a gente fez até o centro da cidade, tá ligado? Mas enfim. Quando chegou lá no lugar, no terreiro em si, eu entrei lá, eu vi, tipo, todas aquelas imagens diferentes. Eu falei, caralho, mas que porra é essa? O que tá acontecendo aqui? E, tipo, eu vi os orixás, sabe? Geralmente, tipo, eu tava acostumado com as imagens católicas, tipo, de São Jorge, São Sebastião, Uhum. Santa Bárbara. Os entendeu? anjos, em geral, né, do catolicismo. Não diria nem os anjos, que anjos e Santo, né? Santo, são diferentes. Sim, eu falei errado, perdão. Santos. Porque, sei lá, santo, por exemplo, a gente tem Santo Antônio, tem São Jorge, Aham. São Sebastião. Não, eu que E os brisei, eu anjos- falei errado mesmo. Perdão. O anjo eu não sei, na verdade, o nome de nenhum de cabeça, assim, velho, mas eu sei que tem. Tem os arcanjos também, arcanjo Gabriel, Miguel, tá, entendeu? E pra quem tava acostumado com essa imagem europeizada, por assim se dizer, né? Eu estranhei, tá ligado? Que eu vi, tipo, eu falei, mas por que Jesus é negro ali? E aí, tipo, o cara lá, o Ogan, que era o cara que tocava tabaco, ele falou, não é Jesus, é Oxalá. Eu falei, o quê? Ele, não, Oxalá. Ah, tá, entendi. E eu saí de canto. Pera, tá você ligado? perguntou pro cara mesmo, isso é real? Eu perguntei. Você virou pro cara que tava tocando tamborzão lá, o atabaque, e Não, não falou... tava tocando, tava pra começar os rituais ainda, tá ligado? Porque, tipo, Aham. tem uma preparação, tá ligado? Sim, Tipo, todos os médios eles devem chegar um pouquinho antes pra organizar o lugar, pra limpar. É o certo, né, na verdade. sim. Aí, tipo, tem organização. E quando, tipo, a galera tava lá ajudando, tipo, eu tava junto do meu pai, que eu era bem tímido. Ainda sou, né, mas eu era muito tímido na época. Eu não falava com quase ninguém, só que deu na telha de eu perguntar, mano, por que Jesus é negro ali? E eles falaram, não, é Oxalá, que, tem outras entidades aqui. Na hora, o Gambini, na época, de 14 anos, pensou, caralho, aonde eu me enfiei? O que eu estou fazendo aqui? Não era pra estar Fudeu, aqui, vão era pra levar eu minha estar alma jogando Call of embora. Duty, mas não. Vão levar minha alma embora, basicamente. E, mano, de verdade, eu nunca tinha ouvido falar de Umbanda na vida, velho. Eu nem tinha relacionado com a macumba, tá ligado? Eu nem sabia o que era Sim. macumba. Eu juro por Deus. Eu fui descobrir depois que eu entrei na religião, velho. Pra vocês verem como era, tá ligado? O negócio. O nível de ignorância.
Mas eu nunca tinha ouvido falar no nome Umbanda. Umbanda, Candomblé, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Mas enfim, aí tipo, eles foram explicando lá que são outras entidades, são outros santos, por assim se dizer. Na hora eu não entendi muito, eu também caguei. E beleza, começou o ritual lá, tudo normal. Começaram a bater os tambor lá, cantar as cantigas deles, e eu sem entender nada. E, bom, chegou a parte da defumação, né? A defumação nada mais, nada menos é do que... Acho que tem alguma coisa similar na católica, que vem os padres, os coroinhas. Me corrija se eu estiver errado, tá, Léo? Eles vêm tipo com um incensário de metal, e o padre vai balançando. E lá dentro tem algumas coisas queimando, que eu não faço ideia do que é. Eu acho que é um carvão ativado, não sei. Sim. É carvão ativado mesmo? Não sei se é carvão de ar, acho que é uma essência. Eu não vou saber falar o que é exatamente. Mas enfim, tem a defumação, pra quem já foi no terreiro vai saber do que eu tô falando. Eles pegam basicamente um pratinho de barro, uma tigelinha, enchem de várias ervas, depende do ritual ou do que vai ser usado, sabe? Geralmente é alecrim, guiné, alfazema, e eles queimam aquilo e vão incensando as pessoas, porque é basicamente como se fosse uma descarga energética. Certo. Basicamente eles pegam a essência daquilo lá, queimam, e aquela essência queimada, ela vai limpando nossa aura energética. Então eles fazem isso por médium, sabe? Eles vão passando. Aham. Como o terreiro que eu fui naquele dia era muito apertado, que a gente tava de visita também, tipo, era como se você estivesse num trem, tá ligado? Num trem lotado. Eles só passaram assim por cima, foram passando pelo lugar, aí beleza. Depois eles foram fazer a saudação à porteira dos Exus, que basicamente são as entidades que protegem o terreiro e os trabalhos em si, né? Eu acho bom depois que você passar, tipo, como você iniciou, a gente revisitar depois você falando mais ou menos quais são as coisas que acontecem quando você vai no terreiro em si, tá ligado? Tipo, quando você vai no sim, domingo. interessante. Pode ser chamado de gira? É gira que fala ou não? Sim, É? são os rituais, Eu não sei. Desculpa, eu sou muito novo pra esse bagulho todo. A gente já conversou muito, mas você. Eu sempre fico meio em dúvida de como chamar os bagulhos, sabe? No meu terreiro, pelo menos, são as giras, né? Tem Sim. no candomblé, tem outro nome lá. Tanto que no candomblé também as músicas, as cantigas que eles tocam, se eu não me engano é xirê, não é ponto, igual eu falo, entendeu? Então são várias nomenclaturas diferentes. Aí tem terreiros que são mesclados tanto umbanda misturado com candomblé, entendeu? Então às vezes pode ocorrer aí um conflito. E tem vários tipos de umbanda também. Aqui eu pratico a umbanda branca, sabe? Sim. Então é uma questão bem complexa, pra falar a verdade. Cada terreiro tem um método de trabalhar, por assim se dizer. Mas nesse quesito, o conflito interfere em alguma coisa? A princípio, não. Ou a princípio não faz diferença? O conflito maior que eu já cheguei a enxergar é entre Umbanda e Candomblé, porque são rituais bem diferentes, até porque tem as mesmas entidades em alguns casos, mas o método de se tratar elas variar bastante, assim, de religião para religião. Tanto Sei. que no meu emprego, o cara do turno da tarde, ele é do Candomblé. E ele tava falando muitas coisas que, tipo, eu vi semelhanças e outras que, tipo, são diferenças absurdas. Por exemplo, o banho de ervas. A gente, pelo menos no meu terreiro, a gente toma quente. No Candomblé eles tomam um bagulho frio, velho. E isso eu achei muito, tipo, foi a diferença mais chocante, assim, que eu vi, tá ligado? Também quando eles vão fazer os rituais de saída pra virar pé de santo, se eu não me engano, eles raspam a cabeça. No meu terreiro, pelo menos, que é um banda branca, já não tem isso, entendeu? Aham. Mas, como eu disse, vai de terreiro pra terreiro. Se tiver algum bandista aí no vídeo e perceber alguma diferença, são só diferenças de terreiro pra terreiro. E isso existe dentro da Umbanda também. É o que aqui a gente bota em falta, né? Que não tem um certo aqui, a gente só está comentando sobre o assunto. Não é uma ciência exata a parada, né? Exatamente. É, Assim como eu acredito que esteja na igreja evangélica também, porque tem vários tipos de igrejas evangélicas. sim. Certo? Na Tem católica batista, também, né, eu acho. a católica também, Algumas- tem a ortodoxa, tem a pentecostal. Também chutando os nomes tem muitos assuntos que cada uma puxa para um caminho, Sim. um pouco diferente em si, mas é a estrutura de cada uma. Bom, no meu terreiro, por exemplo, a gente puxa bastante pro lado do kardecismo, né? Que é mais a mesa branca, né? Um bagulho mais suave, assim. Não é tanto, tipo... aquela imagem que a galera tem de, tipo, fazer uma macumba aqui, vou bater tambor, vou matar galinha. Não. Tanto que isso nem é Umbanda também. Na Umbanda branca mesmo não tem sacrifício de animais, sabe? E nada voltado pro mal. Mas, pelo menos no terreiro que eu vou, a gente é mais puxado pro lado do kardecismo mesmo, entendeu? Pelo que você tinha me falado, na época que a gente conversou bastante sobre isso, o seu terreiro é bem uma mistura por exemplo, da Umbanda, tipo, do Candomblé, um negócio assim, tipo, daquelas religiões mais africanas, com o kardecismo, né? Tipo, ele pega bastante dos dois, né?
Eu sei que isso é um banda no geral, mas só que o seu, você fala, pelo que eu entendi, você falou que é bem mais, né? Também puxado. Então, no meu é o seguinte, não tem nada de candomblé, nada, nada, Sim. nada. É bem difícil. Só quando o médium ele já tem uma coroação específica para aquilo, por exemplo, sei lá, eu tenho um amigo meu, lá do terreiro mesmo, que ele é filho de Oiá, que é um orixá do candomblé. Que na Umbanda Certo. seria o equivalente a Yansan, que são os orixás dos ventos, sabe? Da determinação, essas coisas. Uhum. Mas isso não vê o caso no momento. Mas, tipo, Certo. a coroa dele, a mediunidade dele é puxada pro candomblé. Então, nesse caso, a gente abre algumas exceções e faz alguns rituais específicos, mas só pra ele, naquele caso em específico, entendeu? Uhum. Mas, no geral, o kardecismo ele veio das religiões africanas. Porque foi na época que estava tendo a colonização da África, né? E alguns estudiosos franceses, eles começaram a estudar as religiões africanas, entendeu? Eu não vou dizer que veio da Umbanda, mas, tipo, o kardecismo surgiu, o espiritismo kardecista surgiu das bases das religiões africanas, que eram, na época, as religiões que acreditavam nesse lance de reencarnação, de oferendas, entendeu? Uhum. E foi daí que se baseou o espiritismo kardecista, tipo, basicamente falando, entendeu? Sim. Bom, mas mudando um pouco de assunto, o que que foi na religião, o que que foi que te atraiu pra você realmente olhar assim e falar, mano, é aqui que eu quero ficar, eu me identifiquei e tal. Foi um bagulho também um pouco cômico, tá ligado? Só finalizando aquela linha de raciocínio lá que eu tava falando, de como foi minha primeira gira, né, que eu esqueci, eu acabei me perdendo um pouco. Entra um pouco nesse assunto também, né? Também, É. porque ali, Manda bala. caraca, tem caroço nesse angu, velho. Eu vou ficar aqui só pra provar que os caras tá errado, tá ligado? Por quê? Porque quando começou a saudação dos Exus e das Pombogeiras lá naquele terreiro, na hora, eu e meu irmão que tava lá no terreiro, a gente caiu no exato momento, tá ligado? A gente foi pro chão. É como se a sua pressão tivesse caído, mas ao mesmo tempo tinha alguma coisa te puxando. E isso pra quem é ateu, tipo, foi um choque muito grande, porque eu pensei, caralho, o que aconteceu? E, tipo, eu não tinha olhado pro meu irmão na hora. Eu só caí. E quando eu tava, tipo, levantando, redobrando a consciência, eu vi que ele tava caído também. Eu falei, caralho, o que aconteceu? E, tipo, ele tava muito na frente, tá ligado? A gente nem tava se olhando direito. Resumo da ópera, eu fiquei pra fora da gira, lá, assistindo, tipo, da janelinha, tá ligado? E foi um bagulho muito engraçado, porque eu não tinha conceito do que era uma incorporação. E eu vi, tipo, a galera toda, tipo, fumando, bebendo, falando estranho, porque era gira de baiano, né? Então eles estavam puxando um sotaque. Eu pensei, caraca, essa galera aí tá doida, hein, mano? Foi aquela defumação, né, que eles passaram na gente. Acho que tá todo mundo chapado, velho. Foi o que eu pensei na época. Obviamente, eu sei que não é isso. Mas, enfim. E, bom, o que me puxou pra ficar na religião foi basicamente o seguinte. No final do ano, a gente tem as festas de Iemanjá, né? Que, pelo menos aqui em São Paulo, todos os terreiros se organizam e vão pra Baixada pra fazer as giras lá na praia mesmo. Cada terreiro aluga um espaço e, tipo, mano, fica a noite inteira girando. Tipo, vira a noite, tá ligado? Sim. Que geralmente no dia 2 de dezembro, o dia de Iemanjá. Não sei se é. Não é o dia de Iemanjá, é de Nossa Senhora da. Eu esqueci. Enfim, Ih, mas caralho. basicamente, tipo. Eu tô com a apostila aqui, eu já tô procurando, mas enfim. É basicamente todos os terreiros se organizam, vão pra lá e giram, tipo, no mesmo dia, tá ligado? Eles jogam as rosas no mar, jogam uns barquinhos. O barquinho acho que não é permitido também, porque polui o oceano, né? E, pelo menos É no meu isso que eu ia terreiro, não falar. tem Isso prática. é um pouco que dá aquela visão meio ruim pra Umbanda, né? Porque as pessoas falam que fica aquela zona na praia e não sei o quê. E macumba De nas fato. encruzilhadas na rua e não sei o que lá. Eu acho que isso é uma coisa que meio que faz meio mal, assim, pra religião, porque as pessoas pensam que é uma zona do caralho, né? Sim, Um de bagulho fato, assim. tem alguns terreiros que são muito desleixados Sim. e não tem essa consciência ambiental. Então eles jogam barquinho, jogam vidro, garrafa de vidro, espelho e foda-se, tá ligado? O meu terreiro, particularmente, não tem essa prática. Eu, Não pelo tem menos, um nunca vi barquinho. nesses 5 anos. A gente nunca colocou barquinho, eu nunca vi, entendeu? Até quando a gente faz as oferendas no Vale dos Orixás, lá em São Bernardo, no Montanhão, a gente tenta utilizar o mínimo de vidro possível. A gente sempre tenta utilizar, tipo, uns bagulho mais natural, tipo, aqueles copinhos de coco, tá ligado? Ou copinho de barro, essas coisas, tá ligado? Tenta utilizar o mínimo de porcelana possível, só quando, tipo, é necessário. Por exemplo, nas oferendas de Iemanjá, Oxum. Mas enfim, o que eu tava dizendo é das festas de Iemanjá, né? O que acontece é que esses terreiros vão lá, se reúnem e beleza. A gente foi, né? O nosso terreiro foi aquela vez. Foi pouca gente, não foi todo o terreiro. E, mano, a gente tava na praia, a gente alugou um espacinho lá, tipo, a gente demarcou sua areia, não tinha barraquinha, não tinha nada.
começou a chover pra caralho, velho. E eu pensei, meu Deus, que delícia, mano, tô tomando chuva, velho. Legal pra caralho, mano. Eu adoro tomar chuva, mano. Acho legal pra porra. Nossa, eu tava. E, tipo, mano, tinha comida pra caralho. Eu tava tocando uma música foda, assim, que era gira de marinheiro, né? E tinha os marinheiros doidão lá, que, mano, os marinheiros. Eles são as entidades mais engraçadas que tem na Umbanda, na minha opinião. Que, tipo, são uns tiozão bêbado, tá ligado? Que fica, tipo, falando meio estranho, assim, eles vão cambaleando, tipo, fuma. E eles ficam contando piada, tá ligado? É o boato. Basicamente Oi. boato. Só que boato muito mais alterado e chapado, tá ligado? Não, mas brincadeiras à parte, tipo, pra mim é a entidade mais divertida, tá ligado? Porque, Sim. tipo, eles têm um molejo assim, e, tipo, parece que eles estão num barco mesmo, tá ligado? E eles falam tudo engraçado. Eu não sei. Pelo menos pra mim é isso, tá ligado? E, mano, ali eu falei, caralho. Eu tô em casa, mané. Tem comida, tem música legal, tem uns caras aqui, gente boa pra caramba. Eu vou ficar aqui, velho. E dali, mano, eu não saí nunca mais, velho. Eu falo, eu entrei no bando pela comida, velho. E, mano, no começo, eu falo, é verdade, eu falo isso pra minha mãe de Santos também. Óbvio que eu não tô por causa da comida hoje, né? Até porque, tipo, a gente cortou um pouquinho as comidas no nosso terreiro, né? Mas. Cara, Mas, esfomeado, tipo, né, mano? Nossa! Mano, no começo, eu só ia nas festas se o meu pai desse certeza que ia ter comida, velho. Eu chegava no meu pai e falava, pai, vai ter comida? Aí ele falava, vai. Então eu vou. Tá ligado? Era assim no começo. E eu falo isso pra minha mãe de santo. Eu só tô no bando por causa da comida que vocês fizeram aquele dia, mano. Que senão não ia estar, não, velho. Mas também eu fiquei na Umbanda porque eu queria provar pra mim mesmo que a vida não era tão triste assim como eu tava imaginando na época e que tinha algum sentido ainda pra viver, tá ligado? E que eu queria provar pra mim mesmo que existia alguma coisa do outro lado. E eu consegui provar isso. Mesmo que eu esteja um pouco afastado hoje, tanto por conta da pandemia, quanto por outros diversos fatores aí que não vem ao caso, mas eu me afastei um pouco, como eu disse no começo do podcast. Mas mesmo assim eu não deixei de ter fé em Deus, tá ligado? E eu acho que isso é o mais importante em toda religião. Sim. Independente se é umbanda, se é catolicismo, se é bruxaria. Vocês entenderam, né? O impacto que isso teve na minha vida foi um bagulho surreal, velho. Eu acho que se não fosse umbanda eu não ia estar aqui pra contar a história hoje. E eu falo isso com total clareza. Mas enfim, basicamente é isso. Eu tava na umbanda pela comida. Tava num banda pela comida. Conclusão de tudo que o Gambini falou, ele tava num banda pela comida. Exatamente. Ah, e porque tinha uma música bacana também, ó. Por que pra você quem- entrou na Umbanda, Gambini? Ah, porque eu tava com fome. Tipo, Tinha umas comidas bacanas lá. tinha uns Mas eu- torresmão foda, eu quis entrar. Ô, não, mas na festa de Ogum, mané, os caras fazem umas feijoadas ali que eu fico de boca, velho. Na moral, eu não sei como a feijoada sai tão boa. Eu não sei se é o Ogum que vem e faz a bênção dele, tá ligado? Fica bom, velho. Puta que eu pariu, mano. Nossa. Mas enfim. Ai, caralho. Mas, Feijoada, uns torresmão. tá aqui, mano. Mas, Pô, ô mas Carvalho, ô Carvalho, e você, mano? Você começou a ir na igreja evangélica por conta da comida dos pastores também, mano? Qual foi? Ih, tá vindo pra essa comida dos O pastores aí. o meu foi diferente. Eu comecei, a minha família já frequentava a igreja evangélica, mas por parte da minha mãe, não. A minha mãe não, ela, por assim dizer, ela tinha se afastado e não ia. Sim. Deixando bem claro que a gente acredita em Deus, pelo menos, tipo, digo eu e meu pai, acreditamos em Deus, mas a gente não vê o sentido de ir pra igreja, sabe? Porque se Deus é onipresente, onisciente e tal, por que a gente tem que ir na igreja pra falar com ele? Certo. É Entendo seu esse o ponto. nosso ponto de vista, mas a gente acredita em Deus. Aí, o que aconteceu? O meu pai e minha mãe tinham se separado, e eu acho que minha mãe sentiu um vazio. E a minha tia frequentava a igreja evangélica, e aí por levar minha mãe, me levar também. Então a minha mãe se encontrou lá, sabe? Se encontrou, ela começou na igreja por causa da minha tia. E eu só fui por acompanhar, tá ligado? Eu era criança e eu não tinha como ficar em casa sozinho. E aí muitas das vezes eu fui por obrigação. Teve uma época na minha vida que eu até cheguei a fazer o que eles chamam de escola de líderes lá, né? Da igreja evangélica. Só que eu vi que não era pra mim, eu tava fazendo só por obrigação pra não ter que ficar no culto, sabe? Porque Sim. é no mesmo horário. Aí eu fazia só pra não ficar no culto porque demora demais. Minha cabeça era essa.
Sim. hoje em dia eu só não vou mesmo. Eu falo pra minha mãe que eu não quero ir e não vou. Que eu não Uhum. vejo sentido, mas eu comecei muito por obrigação na igreja. Sim. E tipo, sei lá, você se sentiu obrigado por parte da sua família aí? Era meio isso? É que assim, no começo, quando eu era menor, eu acho que mudou muito quando eu comecei a ter um pensamento formado meu, sabe? Não ser influenciado. Pensamento Por... crítico. Exato, quando eu comecei a pensar criticamente por mim mesmo, né? Não seguindo o que a minha família falava, eu comecei a mudar a minha família, sabe? Sim. Eles eram aqueles evangélicos fanáticos, sabe? Não falam palavrão, não faz nada, não bebe, os caralho. E hoje em dia eles são tranquilos, sabe? Você pega pra conversar com eles, eles são de boas. Tem coisas que eles ainda são, tipo, muito travado em quesito evangélico, tem, É bem menos do que antes. mas é bem menos do que antes. Eu diria que quando eu e meu primo crescemos, a gente mudou um pouco isso na família. Sim. Mas eu fui muito por obrigação pra igreja, não porque eu quis, sabe? Sim, sim. Eu sentia que era um bagulho de que não fazia sentido eu acordar cedo num domingo, tá ligado? Ótimo. Perfeito. Um entrou pela comida e outro parou de ir pelo sono, tá ligado? Mano, os caras são os 7 pecados capitais, mano. velho. Caralho! A gula preguiça. A Prazer, Google. Meliodas. Ai, caralho. Eu não comeu ninguém pra entrar na igreja, não, né? Pensei na igreja, eu não comi Pensei alguém, é muito foi que eu foda. fui com a luxúria também. Eu É pensei luxúria, muito. velho. Mano, vai tomar no cu todo mundo. Mas Mas e aí, Leozinho? E você, meu querido? O que A minha que história. aconteceu? Léo. Aí então, minha família é católica, tipo, nunca foi. Eu acho muito bonita a visão deles, tipo assim, respeita algumas, vamos supor, as festas principais, porém a prioridade nossa sempre foi a família. Tipo, eu fui criado assim, que é importante participar da missa, é importante fazer as coisas, só que a prioridade é a família. Por exemplo, é muito importante viajar, às vezes, vamos supor, para ir pra praia. Pode perder uma missa? Teoricamente não pode, mas minha família me criou assim, a gente vai perder a missa para passar um domingo na praia, tipo, pra uma família, entendeu? Isso foi uma coisa que eu sempre tive desde pequeno. Aí eu fiz a crisma e na igreja que eu fiz a crisma não, eu fiz a catequese. E na Certo. igreja que tinha catequese, meu irmão participava do grupo de jovem, meu irmão e minha prima. E esse grupo de jovem fazia a crisma, né? Dava a crisma e, tipo, consistentemente ia depois da crisma participava do grupo. Nisso, quando chegou minha vez de ir na crisma, deu um BO com o padre de, tipo, desmontar o grupo de jovens. Vai, tipo, deu um BO muito grande. Isso aí pode entrar em outra situação. Certo. E no caso, eu acabei indo pra outra igreja fazer a crisma. Porque por circunstância. E nessa igreja eu entrei numa turma que tinha 70 pessoas. E tipo, eu sou uma pessoa tímida. E eu meio que ficava isolado. Aí eu fiz 6 meses e fui pra outra igreja. Aí, quando eu tive um primo mais novo que ele ia começar a crisma. E aí eu fui junto com ele pra outra igreja. Aí foi pra terceira igreja, que é longe de casa, mais perto da casa do André do que da minha. Mas aí eu fui. E eu sempre meio que buscava meio que encontrávamos por a participação do meu irmão e da minha prima no grupo na igreja, né? Eu Sim. sempre tive essa necessidade, não é necessidade eu diria, mas esse caminho. Aí eu fiz a crisma e, tipo, no caso, lá a crisma chega a ser, foi 2 anos, então um pouco mais longa. Mas eu sempre gostei, porque eu sou uma pessoa que como você, sempre gostei da minha religião, sei que não é perfeita, tem muitos defeitos, mas eu sempre eu senti próximo e me conectei nas ações, né, em geral. Tá. E toda vez, e o bom de lá é que lá tinha um grupo chamado Francisco e Clara, que é a propaganda do grupo, e lá eu encontrei muitos amigos e uma visão meio que diferente da igreja, porque você olha da igreja, pra mim eu olhava e tipo tinha que ser muito certinho e meio que travado. E lá eu vi mais, como posso colocar, meio que molecagem. A parte que eu via, que eu sentia a falta do meu irmão e da minha prima, né? Aham. Nos grupos.
Isso foi uma coisa que me aproximou muito, me ajudou muito pra falar. Eu ainda falo muito errado, eu tenho que melhorar algumas partes, mas, por exemplo, agora comunicação com outras pessoas, me sinto fácil de fazer amizade, mais tranquilo pra fazer amizades em grupo em lugares diferentes. Agora, uma coisa que me ajudou muito, vamos supor, agora a pergunta em si, né? Por que se aproximou muito da religião? Foi muito na autorreflexão que eu tive lá dentro da igreja em si. Porque tem alguns temas, abordou alguma. Como posso colocar? Eu via situações e eu meio que sentia elas. Eu achava importante. E quando eu fiz a Crisma, eu adentro só, porque foi muito importante pra mim. Eu usei a Bíblia que o meu irmão tinha, que ele usava. E foi muito forte pra mim quando eu tava lendo a Bíblia, meu irmão marcava. Tipo, uma coisa que eu não faço, mas meu irmão marcava. E tem umas frases que tá marcada dele que, em momento, pra mim, tocou muito forte. E isso me fez me aproximar bastante da igreja em si. E tanto que, pra mim, a distância, que acho que chega a ser 3 km de casa, não era pouca coisa. Eu pegava ônibus, não interessa, eu ia. E pra Sim. mim, o que me deixa muito próximo a Deus, que me ajuda muito, foi na Eucaristia em si, porque é um momento que eu tenho de autorreflexão minha com Deus, que pra mim só lá eu achei um lugar que me fornecia essa situação. Então isso me faz se tornar cada vez mais próximo. Mas é que eu queria complementar também, porque o Léo disse que ele era bem tímido também antigamente, e essa parte aí dele conseguir se comunicar melhor por conta da igreja também aconteceu isso comigo, tá ligado? Porque eu era muito tímido antigamente e, tipo, o terreiro me ajudou muito nessa questão aí. Eu consigo me abrir muito mais fácil, porque, sei lá, eles me acolheram lá como amigos também. No começo, quando eu entrei, tipo, eu não falava com ninguém. Tudo bem que, tipo, não tinha ninguém da minha idade lá, tá ligado? Tinha um moleque só que eu não curtia muito ele, não. Mas, tipo, mano, eu não falava com ninguém, cara. Sabe? E, tipo, isso foi muito importante porque me ajudou a conseguir ter uma socialização mais fácil, tá ligado? Tanto de manter uma conversa, quanto de, sei lá, de fazer as pessoas rirem. Porque a galera do meu terreiro era engraçada pra caralho, mano. Você é louco. Ainda são, né? Que eles não morreram. Mas vocês entenderam. Bom, querendo ou não, você tá sendo colocado dentro de um ambiente social ali, né? De um grupo social quando você entra na igreja. Então, Sim. eu acredito, não saberia dizer, mas eu acredito que ajude bastante por causa disso. Você está sendo inserido em um novo grupo, você está conhecendo novas pessoas através da religião, né? E querendo ou Com não, certeza. eu acredito que seja um ambiente que te acolhe mais, né? Do que, por exemplo, sei lá, a escola. Porque a galera tende a ser muito separado lá. Pelo menos em centros religiosos, assim, pelo que eu frequentei na minha vida, a galera é mais unida, tá ligado? Tem os grupinhos? Tem, obviamente, mas, sei lá, tipo, é um negócio um pouco mais homogêneo. A galera é mais acolhedora, sabe? Querendo ou não, eu não quero dizer obrigatoriedade, mas, tipo, meio que é um ambiente propício a ter um acolhimento melhor ali, né? Tipo, tanto pela religião, pela bondade que os dogmas deveriam ou transmitem, né? Sim. O que eu sinto muito, por exemplo, nesse negócio de religião, até mesmo a gente pode fazer um paralelo com outros grupos sociais, que tem causas, tipo, como, sei lá, uma bondade ou uma coisa assim pra se fazer, sabe? Que todo mundo tá ali junto pelo mesmo motivo, né? E as pessoas elas acabam se simpatizando muito mais por conta disso. Todo mundo sabe que as pessoas que estão ali são boas ou têm tendências a ficar boas, por exemplo. Sei lá, eu sinto muito isso, sabe? Ou, por exemplo, também a gente pode fazer um paralelo com outra coisa que não tem nada a ver com religião em si, mas, por exemplo, uma faculdade. Quando você escolhe uma faculdade, você tá ali por um tema que você curte. Você tá naquele curso por um tema que você curte. Então, possivelmente, as pessoas que estão ali em volta de você também vão curtir o mesmo tema, então vocês vão simpatizar bem mais fácil. Eu acho Exato, que que. é diferente da escola em que ali tá todo mundo por obrigação, né? A maioria, Exatamente. pelo menos. A grande maioria. Eu vejo assim que a escola muitas vezes não dá certo porque a gente tá ali por obrigação, não por um motivo que a gente queira, tá ligado? Exatamente. Assim como a E. igreja não deu certo pro Carvalho justamente pelo mesmo Exato, é motivo. porque eu não Porque ele tava, tava na eu tava obrigação lá de por estar lá. obrigação, não porque eu queria. É. E esse negócio de as pessoas elas conseguirem superar algumas coisas dentro de uma religião ou de qualquer grupo social, na verdade, eu acho, é uma coisa muito real, né, mano? Tipo, as pessoas elas acabam se abrindo mais, né? E eu acho que numa religião até mais do que
do que num qualquer grupo social, assim, por exemplo, sei lá, você se juntar com um grupo de amigos que todo mundo gosta da mesma coisa e tudo mais, e começar a se abrir mais. Eu acho que numa igreja até um pouco mais, as pessoas acabam sendo mais ajudadas, por conta que tem uma coisa que todo mundo fala que tá te ajudando também, né? Por exemplo, sei lá, no católico todo mundo fala assim, olha, você tá precisando de alguma coisa, tá precisando de superar alguma coisa, Deus vai te ajudar, Deus tá com você e tudo mais. Não é só a pessoa que tá do teu lado tá falando que tá com você. Também ela bota essa força espectral, assim, por assim dizer, junto com você, né? É como se fosse uma motivação pra você continuar vivendo e melhorando como ser humano, né? Vocês sentem isso também? Ou sei lá. Com certeza, na própria visão, se você for olhar pelo aspecto da criminalidade, existem muitos criminosos que se reabilitam para voltar à sociedade, que é o dever de uma penitenciária, você reabilitar o preso para voltar para a sociedade, não é simplesmente você Sim. prender ele por 5 anos e depois soltar de novo. Não, com certeza. Mas enfim, muitos presos encontram essa ressignificação, como eu posso dizer, essa mudança de hábito dentro da religião. Aham. A religião ela acaba tendo um papel reabilitativo também, né? De fato. Uhum. Tem um exemplo muito bom no meu terreiro também, que é de um cara, a gente chamava ele de Xandão. E eu não tô brincando. Oh, não. Mas... Eu juro, não. Fica melhor. O cara, infelizmente não é o Xandão das strings, mas eu acho que o cara é tão foda quanto, velho. Porque ele tinha uma clínica de reabilitação, velho. De pessoas viciadas em drogas. Eu esqueci o termo correto, velho. É dependência química, isso. Ele Certo. tinha uma clínica de reabilitação para dependentes químicos. Uhum. E a gente chamava ele de Xandão porque ele era baixinho, né, velho? Ele só tinha quase 2 metros. Ele tinha 1,90 e poucos, velho. Tipo, o maluco era gigante, ele parecia um titã do Attack on Titan, tá ligado? E ele falava igual o Mano Brown, velho, era impressionante. Mas enfim. O maluco era foda pra caralho, velho. Ele conta a história, tipo, eu não vou saber contar a história dele porque ele não tá mais no terreiro, né? Mas, mano, é um bagulho surreal, velho, porque ele já disse ter usado de tudo, tá ligado? Crack, cocaína. E eu não vou dizer que foi a religião que salvou ele disso, mas teve um papel muito importante, porque foi o que deu motivação pra ele seguir em frente, tá ligado? E tanto pra ele abrir a clínica que ele tem hoje e ajudar esse tanto de gente. Mas por que eu tô contando isso? Porque, vira e mexe, ele trazia alguns internos com ele, gente que tava se reabilitando, pra ir pro terreiro lá também, tá ligado? E, mano, isso ajudava pra caramba o psicológico deles, tipo, ajudava muito, sabe? E era bonito de se ver, mano, tipo, o efeito que a religião tem na vida de uma pessoa. E não tem motivação, assim, nenhuma pra viver, sabe? É um bagulho muito bonito, cara. E... Querendo ou não, a religião ela dá esse negócio de, tipo, te dar um motivo além pra vida, né? Te dá um propósito pra vida quando você tá despropositado. Sim, velho. Eu acho que muitas vezes na igreja a pessoa encontra uma coisa pra preencher o vazio que ela tem dentro dela, sabe? Com certeza. Foi o que aconteceu comigo, pra falar a verdade. Por isso que eu tô na Umbanda até hoje, tá ligado? E é por isso que eu, sei lá, eu tava tendo esse conflito de sair ou não sair, mas eu acho que eu optei por ficar, tá ligado? Eu só vou esperar essa pandemia toda acabar pra poder voltar às atividades, né? Mas não sei, velho. Tipo, não dizendo que eu vou sair e minha vida vai perder o sentido. Não, eu já sei como conviver sem a Umbanda, mas eu Te acho ajudou. que ajudou pra caralho e eu não vou largar isso. Porque o terreiro, todas as pessoas que estavam lá, a religião em si e Deus fizeram eu me tornar a fortaleza que eu sou hoje, tá ligado? Eu acho que eu não seria nem metade do que eu sou hoje se não fosse tudo isso que aconteceu na minha vida, tá ligado? E eu acho muita ignorância largar tudo pra trás, como se fosse só um estralo, uma convulsão da minha vida. Aham. Eu sinto um pouco disso também, porque tem um grupo de jovens lá da igreja e eu pretendo meio que fazer continuar do que vamos supor, esse irmão ou irmã que eu ganhei no grupo das pessoas mais velhas, eu quero ser esse irmão ou irmã mais velho pros próximos, sabe? Eu sinto essa necessidade de fazer, tipo, continuar o que eu recebi, eu pelo menos devolver um pouco do que foi importante pra mim. Tem a questão também de... Bom, é óbvio que fez parte da sua vida e tal, pelo menos pra mim, fez parte da minha vida, foi muito bom, mas não é por isso que eu vou ficar preso ao bagulho também, tá ligado? Então, tipo, pra quem me conhece sabe que, tipo, eu era bitolado no negócio. Não fanático, tá ligado? Não de querer botar a goela abaixo dos outros, mas eu me dedicava muito. Tanto que eu deixava de sair com meus amigos, deixava de fazer um monte de coisa, deixava de viajar. Velho, ano passado eu acho que eu viajei uma vez só, que foi um sábado que não teve gira. Por isso que eu fui viajar. De resto, irmão, eu só ia pro terreiro, mas, mano, primeiro que não tava me fazendo mal, tá ligado?
Mas não sei, eu acho que poderia ter aproveitado muito mais também da vida. E, bom, também me fazer melhor do que tá fazendo outras coisas, tá ligado? Eu acho que isso mudou um pouquinho ultimamente, tem mudado. Por isso que eu vou dar uma regrada, eu vou parar um pouquinho de me esforçar tanto quanto eu me esforçava, mas eu acho que foi um negócio muito importante também, porque construiu muito do meu caráter e, sei lá, das coisas que eu faço. Porque lá eu aprendi que, tipo, o terreiro não se limpa sozinho, tem que ter gente pra limpar. As coisas não vão se comprar sozinha também. Coisa que eu deveria ter aprendido em casa, mas eu acho que eu aprendi lá, sabe? Por isso que é tão importante pra mim. E tanto que é por isso que eu me considero uma pessoa tão trabalhadora hoje. Tipo, eu me esforço pra caralho no trabalho, porque lá, velho, tinha coisa pra porra pra fazer, velho. Porque era uma chácara. Então as coisas que eu fazia lá era basicamente, tipo, variava desde ficar na cantina servindo salgado a cortar lenha, velho. E eu não tô nem brincando. Eu cortava lenha, eu mexia com rastelo, fazia fogueira, velho. Era basicamente um monstro ali, velho. E era muito louco. E. É sério, mano, era muito doido. Tipo, e lá eu dava muito duro, velho. Tipo, eu trabalhava pra caralho. E acho que, tipo, isso tá refletindo hoje na minha vida. Então, querendo ou não, o tempo que eu me dediquei lá pra caralho, tipo, tá refletindo hoje. Foi bom. E, sei lá, hoje, fugindo um pouco do assunto, mas hoje eu tive feedback do meu chefe e ele falou que não tem do que reclamar no meu trabalho. Mas por quê, velho? Porque eu tô dando o meu melhor lá na empresa também, tá ligado? E foi tudo que eu aprendi no terreiro. É, o terreiro ele te ensinou a ser uma pessoa Dedicado. persistente e dedicada e focada no negócio que Exatamente. você tá querendo fazer. E uma coisa que eu Exatamente. queria puxar na hora que você tava falando das pessoas de reabilitação e tudo mais que visitavam o terreiro, eu queria puxar também que é um lugar que tem a aceitação, né? E isso em qualquer templo religioso tem a aceitação de pessoas que querem redenção, né? Sim. E isso é meio que reflete em todo tipo de caráter, entendeu? Não é só no cara que ele tem dependência química, ou não é só no cara que cometeu algum crime, é em todo mundo. Por exemplo, vocês dois que falaram que tinham muito problemas de sociar e de ficar sociável com as pessoas e tudo mais. Querendo ou não, lá na religião de vocês, é, vocês foram aceitos, né? Eles te abraçaram, eles deixaram vocês ficarem lá, mesmo sabendo que, sei lá, vocês não seriam tão divertidos logo de começo, que vocês tinham muito a aprender e coisas desse tipo. Não é que nem como a gente tava falando e vai, sei lá, num lugar de trabalho ou numa escola ou coisa desse tipo que as pessoas, elas, não gosto daquele cara porque ele é muito quieto, então não vou falar com ele. Ou não gosto daquele cara porque ficam espalhando notícias bizarras sobre ele, não vou falar com ele. Ou até mesmo, sei lá, num campo mais adulto, por exemplo, num trabalho. Não vou contratar aquele cara porque ele já foi preso, sabe? É um lugar que tem uma aceitação maior, eu acho. Desde das relativo. coisas mais mínimas até as coisas maiores, eu É acho. relativo, porque eu acho que depende muito do centro religioso, entendeu? Não tô dizendo de religião em Sim. si, mas, por exemplo, no meu terreiro. A minha mãe de santo, particularmente, ela aceita qualquer um que aparecer. Qualquer um. Uhum. Pode ser prostituta, ladrão, drogado, dependente químico, perdão. Agora, eu acho que isso não é válido para todas as pessoas que estão lá dentro. Porque, querendo ou não, a Umbanda, ela prega esse amor universal, que você tem que amar todos, como se fosse um ente querido seu, ou até mesmo você mesmo, entendeu? Uhum. Mas isso muitas vezes não é posto em prática, tá ligado? Porque tem muita gente preconceituosa no meu terreiro. E eu acho isso muito irônico, né? Porque quem sofre preconceito geralmente são os umbandistas, ou as pessoas de religião de matriz africana, né? Então eu acho meio irônico essas pessoas estarem fazendo preconceito com outras, tá ligado? Mas por que eu digo isso? Porque tem muitas pessoas homossexuais que frequentavam o terreiro que sofriam de fofocas dos próprios irmãos de fé, tá ligado? E isso eu achava um cúmulo, velho, porque a nossa religião, tipo, tem a fama de aceitar todos, assim, tá ligado? Mas eu acho que isso não é pra todos os terreiros, entendeu? Mas eu não tô generalizando meu terreiro, porque no geral as pessoas aceitavam numa boa. Mas sempre tem aquele tiozão lá que votou no Bolsonaro, entendeu? Não, Eu mas acho isso que. tem Isso tudo só da Umbanda. Eu Isso acho que foi isso um pouco, entrou, né? isso Foi um entrou muito no assunto importantíssimo quando se fala de religião, que é os má, como que eu posso dizer? Os maus religiosos. Exatamente. Porque É. o André E disse uma coisa. também no debate ignorância. de ética e teoria, né? Como, Exatamente. tipo, as pessoas não praticam aquilo que a própria religião diz. E isso é uma coisa que eu vejo muito no meu terreiro, tipo, muito, 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 excessivamente. Eu já vi isso na igreja evangélica. Dizem que
Você deve amar ao próximo como a si mesmo, mas se vê um gay, ele não vai com. Sabe? É homofóbico. Ele não vai com a cara, Não né? faz sentido. No meu terreiro tem a mesma coisa. Não faz sentido pregar um bagulho que a própria o bagulho não segue, tal. O cara não segue, tá ligado? É por Sim. isso que também outro motivo de eu não ver sentido no sentido desse, sabe? Eles pregarem uma coisa e ir contra ela. Aham. Eu não vejo sentido em ir pra igreja se for pra pregar uma coisa e ir contra. Mas eu aprendi uma coisa com isso tudo, cara. Eu acho que não é um problema da religião. Não, Não. sim. É um problema nas pessoas, né? É isso que eu ia Eu não digo ressaltar. isso, eu digo que não parei de ir pra igreja por causa da igreja, eles pregam uma coisa e seguem. Eu digo que, tipo, aquele motivo lá de que, tipo, eu acredito que Deus não está dentro da igreja, sabe? Ele está em todos os lugares, então não faz sentido eu ir. Mas muito das pessoas que frequentam. Eu não vejo. É um Entendo. motivo válido, porque, assim, pelo menos eu, se eu fosse sair por conta das pessoas do meu terreiro, velho, eu já tinha saído no primeiro ano, tá ligado? Porque, na teoria, tudo é muito bonito, sabe? Em todas as religiões. Mas eu acho que o maior problema é a índole das pessoas, o caráter delas e dos líderes religiosos, porque tem muito líder que manipula os seus fiéis, e não digo só na igreja evangélica, na igreja católica, em todas as religiões. Todas. Sim. Porque Não só na religião- religião. Em É, em tudo, tudo, velho. né? Tem até os exemplos dos coaches aí, de professor de inglês que vai fazer você aprender em 6 meses. Tem pra tudo. Eu vou Mas- além, líderes do país. Exatamente. Mas eu digo o seguinte, tipo, isso tem muito. Principalmente em igreja evangélica, principalmente em religião de matriz africana, porque, querendo ou não, é um negócio que gasta dinheiro. Ser um bandista gasta dinheiro. Mas não é porque você tem que dar pro seu líder religioso, é porque você tem que gastar com oferenda, com roupa de santo, porque é uma religião que exige muita disciplina de quem pratica ela, tá ligado? E eu levei isso muito à risca. Tanto que, tipo, eu tenho um uniformezinho que eu uso nos rituais, tá ligado? Tem as nossas guias também, que são os colares que a gente usa de proteção, coisa do tipo. Tem as oferendas que a gente precisa fazer anualmente também. E nada disso é destinado ao terreiro ou aos líderes religiosos. Isso a nossa mãe de santo deixa bem claro. Que nada, tipo, do dinheiro que a gente doa para casa é destinado para uso próprio. Ou para qualquer coisa do tipo. A gente dá aquele dinheiro tudo destinado a doações, que no meu terreiro ele faz bastante serviço social. A gente ajuda 47 famílias com cesta básica. Mesmo eu achando que a gente não tem estrutura para fazer isso, porque Da hora. é um lugar bem precário, o lugar que eu vou, tá ligado? Sim. Tipo, é uma chácara, só que, sei lá, é bem bagaçado o negócio. Mas mesmo assim a gente ajuda, porque a galera paga a mensalidade, tá ligado? É R$50, é pouquinho também. E, tipo, é isso, tá ligado? É um negócio que exige muita disciplina do médium, do praticante. Mas se for usado de uma maneira com um intuito ruim pelo líder religioso, velho, dá pra tirar dinheiro facinho, velho. Porque tem uns terreiros lá em São Paulo que cobra, tipo, 300 por médium. R$300 por cabeça, velho. Foda. E É, não tem por que isso, velho. Não foda. tem, tipo, sinceramente. É, mas É que isso aí ocorre desde sempre, né, mano? Se a gente for ver, por exemplo, Toda religião. toda religião tem, toda religião tem alguém querendo se sobressair em cima da cabeça dos outros através da fé dos outros, né? E, Não, sim. e Não isso só é. da fé, sempre vai ter pessoas assim no mundo. Sim, sim, mas é, tipo, na religião, por exemplo, vai pegando um pouco de uma época mais antiga, sei lá, Idade Média, por exemplo, vendiam entrada pro céu, né? Verdade. É isso que eu tô Ainda querendo vendem. dizer. Ainda vendem, sabe? Mas só que. Eu tenho meu papel aqui, ó, pô. Apartamento sobradinho. Assinado por Jesus Churrasqueira e aqui embaixo. piscina média, né? Acoplado. Churrasqueira da laje. Vassalismo total, velho. Não, mas é foda, né, mano? Tipo, os caras eles vendiam coisa mesmo. E não é só. E não é só pessoas que são, sei lá, os donos da religião, os donos do templo, coisa desse tipo, né? É, são pessoas de fora também que se aproveitam da fé dos outros. E isso tem livros, né, que já, tipo, que brincam sobre isso na literatura brasileira, por exemplo. É, de gente comprando. Ai, eu vou ir lá em Jerusalém comprar a coroa de espinhos de Jesus, parte da coroa de espinho, não sei o que, coisa desse tipo. Todo mundo tira vantagem de tudo de alguma forma. Isso é certeza, sabe? Não é só Na os real. líderes religiosos, não. E não é só os líderes, é também as pessoas pequenas também fazem isso, cara.
E é Sim, foda. É que na Sabe? real é o seguinte, mano, é muito fácil lucrar com o desespero das pessoas, velho. Não precisei muito Sim. longe. Quando começou a pandemia, você lembra que a galera tava comprando papel higiênico a rodo, velho? Porque Sim, tava sim. todo Só mundo papel higiênico. desesperado. Não só papel higiênico, Álcool em gel também. mas é o exemplo mais notório. Por que papel Não, higiênico? ô Gambini, nem o papel higiênico. O papel higiênico eu acho que foi uma coisa meio que só um surto coletivo, sabe? Mas é só ver, por exemplo, de remédio. A ivermectina, esses remédios assim que todo mundo fica falando que vai melhorar, vai não sei o que lá, sabe? Às vezes é só um jeito de lucrar em cima, sabe? Sim. É porque E a isso galera sempre tá com medo, ocorre. velho. A galera E fica com uma medo pessoa com e medo, Uma precisa. pessoa com medo faz tudo, velho. Faz tudo pra poder se sentir segura. Seja, sei lá, comprando um remédio, comprando papel higiênico ou dando dinheiro pro seu líder religioso. Tá ligado? Não precisa ir muito longe. E foi o que aconteceu na Idade Média. E Um por isso cara eu que vejo. peca, ele quer comprar uma passagem pro céu. Também. É o Ou medo. a pessoa não precisa nem estar pecando, tá ligado? O próprio líder religioso pode chegar em você e falar, não, você está errado porque você é gay. E a pessoa, Sim. tipo, se ela E ele vai achar que ele pecou, com certeza. se a pessoa for fanática e tiver a cabeça fraca, ela vai falar, porra, eu sou gay, eu tô errado, eu vou pagar pra Eu vou ser pagar pra absolvido. ter meu lugar no céu, com certeza. Sim. E isso é um assunto bacana também pra gente entrar de... eu sinto que tem muita hipocrisia. Por exemplo, um pouco na igreja evangélica e um pouco na católica também. Vocês dois poderiam falar um pouco sobre isso, né? Eu sinto que tem muito desse negócio, tipo, Qual tema? ame todos, mas só que tem... Prega ditadura. Pregam uma coisa, tipo, não, mas... amor gay, Entre tipo, dois amor homens não entre existe. dois homens não existe, entendeu? Mas aí eu vou entrar em defesa da católica e da Deus evangélica. fez o homem e a mulher. Eu vou É. entrar em defesa da igreja Eu posso católica. defender? Vai, Pode, Leozinho, pode. por favor. Primeiro. Eu levantei a bola pra você sacar. Só um adendo. Eu vou ser advogado do diabo. Vocês sabem o que quer dizer advogado do diabo? Sim. Quem criou o advogado do diabo? Foi a Fala. Igreja Católica. Muito tempo, não lembro a época, mas um tempo atrás eles criaram essa função. Então tinha uma pessoa que era literalmente o advogado do diabo. Vamos supor, chegava um crime, chegava alguém que fez alguma coisa. E essa pessoa podia defender de qualquer maneira, vamos supor, o erro que a outra pessoa fez. Então, tipo, eu achava muito importante para desenvolvimento da própria igreja essa função. Porque é o questionamento, né? Essa pessoa tem o poder de questionar no que está atual. Uhum. Agora, o problema é que você quer falar sobre qual tema mesmo? Qual parte você acha que é um erro? Não, a hipocrisia no geral que tem um tanto assim Ó. nas religiões, eu acho, sabe? Principalmente na católica e na evangélica, eu sinto bastante, tá ligado? Eu já. Aí você fala, você sente bastante, mas você já frequentou alguma delas? Sim, eu fiz catequese. Eu fiz catequese na igreja católica. Inclusive Seu na igreja. cristofóbico. Inclusive na igreja que o Leozinho participa. Eu fiz lá. E assim, eu debatia com a professora da catequese. Eu falava muito, porque eu queria entender, sabe? Eu queria realmente entender muito forte o que estava acontecendo. E chegava um momento que eu perguntava tanto, eu falava tanto, eu queria saber tanto, eu ficava, mas por quê? Por quê? Por quê? Não, isso não justifica tal coisa, não sei o que, não sei o que lá. E ela simplesmente não tinha resposta, sabe? Ela Isso mesmo. acabava a resposta porque... Por que acabava a resposta? Porque eu perguntava demais, sabe? Eu não aceitava, porque a maioria da catequese eu sinto que as crianças, as pessoas que participam, elas aceitam bastante. Elas estão ali pra uma coisa de aceitação. Mas eu não tava muito ali por aceitação. Eu tava muito ali por... Minha mãe fala assim, vai na catequese, vai ser legal. E realmente foi uma experiência legal, sabe? Foi bacana aprender uma religião e tudo mais. Eu adoro isso. Isso que a gente tá fazendo aqui agora, de vocês falarem os pontos das religiões de vocês e tudo mais, eu adoro, eu acho muito incrível, porque eu curto pra caramba ver os outros lados. E eu tenho curiosidade, inclusive, de ir no terreiro do Gambini, de ir numa igreja evangélica eu já fui. Mas nesses lugares e nesses diferentes templos, sabe? Eu acho uma coisa muito bacana. Posso falar uma coisa? Pode rapidinho? falar, por favor. Eu quase fui expulso da catequese porque eu falei que Messias era nome de gato. Eu tô falando sério. Era só isso mesmo. Incrível. Eu acho justificado. Mas é muito louco isso, tá ligado? Porque
eu perguntava, eu ficava perguntando, ficava falando lá com a professora. Ela era muito gente fina até, ela era muito legal. Só que ela sentia que eu tava ali, eu tava, tipo, entendendo tudo que ela falava, mas eu questionava. E ela gostava que eu questionava. Porque ela sentia que ela levantava dúvidas até nela mesma. E ela ia querer saber mais também, sacou? Isso, Ah, é, legal. isso é bacana, isso é bacana. E eu sinto que ela queria saber mais e ela chegava com outras respostas de outras coisas que eu perguntava em outras aulas. E aí eu falava, eu retrucava, né, o que ela respondia, tipo, falava, não, mas e tal coisa, e não sei o que, não sei o que lá. Mas tudo de um jeito amigável, nada de brigar e tudo mais, como as pessoas fazem hoje em dia. Eu acho que o que falta muito pra todo mundo poder conversar sobre esses diferentes tipos de assuntos, sobre religião, por exemplo, é a empatia pelo outro cara, né? Empatia pelo que o outro pessoa acredita. Acho muito E. viável um debate sem pregar um discurso de ódio, sabe? Sim, sim. Um debate sempre se Importante. sai aprendendo alguma coisa, mesmo que você esteja errado no final. É, com certeza. Com certeza. Principalmente se você estiver errado no final. Exato, então. Mas agora, voltando pro que o Leozinho tava falando, por exemplo, Léo, uma coisa que. Agora, por exemplo, o Papa, ele já. O Papa atual, ele falou, né, que ele aceita, sim, a igreja aceita, sim, o amor entre homens e tudo mais, mas tem muito padre ainda que não aceita, né? Aí temos alguns problemas. Por exemplo, minha visão é que a igreja ela tem que crescer um pouco junto com a sociedade. Tipo, ela tá nesse último tempo com esse Papa, tá melhorando bastante, mas ela tem que crescer um pouco mais com a sociedade junto, né? Sim, Porque a gente muda. Por exemplo, um simples detalhe. A Bíblia não falou nada de namoro. O termo namoro não tem. sim. E aí? Entendeu? Tipo, Aham. tem umas coisas que tem que ser. Atualizar, eu não gosto desse termo porque a Bíblia é extremamente importante pra gente. Uhum. Mas tem algumas coisas que tem que adaptar. Não sei se posso estar o termo feio, mas vai ser isso aí. Sim. Um dos problemas da nossa igreja é que tem vários tipos de pessoas. Por exemplo, tem pessoas como eu, que nasceu nesse século e, vamos supor, vê as coisas de um jeito mais. Não posso colocar entre normal para Temos nós. amplo. Isso, mais amplo. Mas tem gente que tem com a mesa muito fechada. E infelizmente, tipo, tem muita quantidade dessas pessoas, mas a igreja ela não obriga a ser um sentido, porém as pessoas que estão nela fazem esse sentido ser. Aham. E, por exemplo, eu vi um filme, acho que faz um mês, dos dois papas, tem na Netflix aí, Dois sensacional. papas, né? Assim. Falaram que tá muito E bom. é uma, Não vi ainda. fala muito nessa parte quando trocou o papa, né? Porque geralmente quando só tem um novo papa quando morre, mas nessa vez ele meio que se saiu do poço e ficou outro. O que tava, eu esqueci o nome, Bem, ele era muito mente fechada. Tipo, tava lá na Bíblia, é aquilo, fechou a cabeça e é aquilo. O Sim. de agora, que é argentino, que ele se colocou como Papa Francisco, ele contou a história dele, ele era muito fechado. E tipo, ele falou que teve um momento que ele falou que ele culpou casal de homossexuais, culpou isso, aquilo, aquilo. Mas agora ele falou que naquela hora ele precisou falar aquilo por uma situação. Pelo menos pode ser mente fechada dele, mas ele falou aquilo. Mas agora ele meio que, como posso colocar, evoluiu, ele Ele observou se. Ele viu outra parte, né? Tipo, ele teve empatia pelo próximo. É isso, por exemplo. que ele e ele enxergou de um outro ângulo. e essa parte de Francisco que eu acho muito bom, que a gente não importa muito, tipo, o que é importante pra ele, sim, é como tá a pessoa em si, não o que se ela deve alguma coisa, se ela fez alguma coisa. Então, tipo, esse pensamento de mudança que faz também abrir essa parte da igreja, né? Tem cada parte tem um foco em si. Mas essa evolução da igreja eu acho extremamente importante dela, que ainda pode ser que tá um pouco atrasada em alguns pontos. Às vezes eu considero certos em outros, mas, por exemplo, o que eu considero certo e o que é prático é completamente diferente. Se eu acho que uma coisa é errada, não quer dizer que eu tenho que ir lá, vamos supor, e tenho que ir lá e bater na pessoa porque tá bagulho, entendeu? Mas E uma coisa que não se leva em conta é de que a religião, como eu falei, ela tem esse papel de reabilitar, não de pré-julgar e condenar.
quem julga e condena, segundo a maioria das religiões, é a divindade, não o próprio Não é o homem. praticante da religião. Sim. Então é totalmente uma hipocrisia muito grande o cara querer colocar a garganta abaixo de qualquer outra pessoa que a religião dele pratica, o que é a verdade dele, o que a religião dele conta, tá ligado? Isso é algo que ele tem que tentar convencer a pessoa de maneira agradável, tipo, mostrar a religião, e vai da pessoa, do livre-arbítrio da pessoa, de escolher se ela quer participar ou não, se ela quer seguir aqueles dogmas ou não. Bom, é que eu acho assim, pelo menos. A gente entrou nessa questão aí toda por conta da indagação do André, né? Sobre essa hipocrisia, entre aspas, que tem na igreja católica e evangélica principalmente. Mas o que acontece é o seguinte, tipo... Eu não acho que a Bíblia seja um livro desatualizado, por assim se dizer. Porque eu acho bom a gente se espelhar, tipo, um pouquinho nos antigos, tá ligado? Eu não digo, tipo, pra ser conservador nem nada, mas... Tem muitos ensinamentos dentro da Bíblia que podem ser colocados em prática no dia a dia, tipo, muito fácil, tá ligado? Tanto que na Umbanda a gente utiliza a Bíblia, tá ligado? A Bíblia cristã mesmo. E a gente usa muitos dos ensinamentos que tem lá dentro. Tanto que tem o Evangelho Espírita que a gente faz, que é baseado em tudo isso. No Evangelho segundo o Espiritismo do Allan Kardec. E a gente fala muito em Jesus dentro da Umbanda. Tipo, Jesus e Oxalá não são a mesma coisa, sabe? A gente não pegou Oxalá e substituiu por Jesus. Sim. E eu quero chegar aonde com isso tudo? Tipo, eu acho que não é culpa da Bíblia, não é culpa do cristianismo em si, mas sim culpa dos governantes, por assim se dizer. O Papa Francisco tá tentando mudar isso e dá pra perceber. Ele tá fazendo isso muito bem, inclusive. Sim. Mas tem muito conservadorismo ainda que vem por parte das pessoas, porque muitos líderes religiosos se consideram Deus, quando na verdade o julgamento divino, o julgamento por si só, é papel única e exclusivamente de Deus, não das pessoas. Por isso que tem um monte de merda acontecendo hoje em dia. E, mano, um exemplo prático, o Twitter, velho. Eu sei que não tem nada a ver, mas o Twitter acontece isso, tipo, as pessoas acham que elas têm esse papel aí de poder julgar e aplicar as penas que elas acham justas para as outras pessoas, quando na verdade elas não são, tá ligado? Tanto que tem pessoas, tem órgãos públicos para isso. Tem a polícia, tem os juízes, tem ministros, tem a porra toda aí pra fazer isso. E, tipo, não entra nem no âmbito de religião, tá ligado? O que eu tô querendo dizer com isso é que as pessoas acham que elas têm esse poder de julgar as outras, tá ligado? E muitas vezes utilizam a religião para poder potencializar isso, entendeu? E eu acho que esse seja o maior problema atualmente nesse quesito da igreja católica, evangélica e de todas as outras religiões também, porque isso acontece na Umbanda também, tá ligado? E talvez o maior problema não seja nem o julgamento, seja em si a punição ou a imposição de coisas, né? Tipo, É que o ser humano, ele tem esse sentimentozinho bom quando alguma outra pessoa se fode por ter feito alguma coisa errada. É um sentimento meio sádico, tá ligado? Tanto que eu acho essa ideia de inferno, pelo menos da Igreja Católica, eu não sei se é do jeito que eu vou falar agora, mas pelo que eu sei, na Igreja Católica, tipo, é um sofrimento eterno, tá ligado? Que só vai acabar quando, tipo, Deus ganhar do diabo. É isso, Léo? Não nada a ver. Eu não tenho essa visão, mas... Não? Ah, então É. eu tô falando bosta, perdão. se eu não me engano. Não, mas pode seguir, pode seguir. Se eu não me engano, acabaria no Armagedon, né? É o Apocalipse. 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 Isso. Essa parte aí eu vi bastante, porque... Puta que pariu, né? Puta parte foda da Bíblia, mano. Muito da hora. Apocalipse é da hora. É, mano, é legal. Assim, não vou falar que eu nunca li a Bíblia. Eu já li a Bíblia, tá ligado? Eu já li real, mano. Eu peguei pra ler algumas passagens. E esse negócio do inferno e tudo mais seria que o sofrimento não acabaria. A única coisa que aconteceria é que o inferno, pelo que eu sei, por favor, me desculpe se eu estiver errado, pelo que eu me lembro que eu li faz muito tempo já. O inferno chegaria à Terra, praticamente. A Terra viraria um inferno, sacou? Por conta que o Apocalipse, os portões do inferno seriam abertos. Então os demônios sairiam. É um negócio assim, não é, Léo? Na Não. visão, se eu não me engano, da Bíblia é isso. Léo, me ajuda. E Pelo menos eu, evangelicamente, então. eu nunca me aprofundei em inferno e céu porque eu não sou uma pessoa que, vamos supor, eu não quero me preocupar com isso. Porque eu acho que é muito errado você entrar numa religião, entrar na sua conduta pensando que você tem que fazer pra ser gratificado, sabe? Tipo, Sim. eu tenho que ser bonzinho pra mim ir pro céu. Eu acho uma visão errada. Então eu nunca me liguei muito pra isso. Se pra mim, Aham. tipo, eu quero ser eu por eu mesmo. Tipo, eu saber, eu falo assim, é errado falar isso, mas que dane-se. Mesmo que eu for pro inferno, isso, aquilo, mas saber que eu fiz o que eu achei que era certo.
Sim. Léo, eu quero te colocar um pote, velho, na moral. O mundo não merece você. Você é foda, Sim. na moral. Não, pô. É, Deixa eu fazer um negócio. Perdão. Mas se eu pensar assim, eu acho, vamos supor, no meu, coisa nada a ver da religião, como se fosse um negócio meio que minha justiça, se fosse. Eu acho que se a pessoa fosse pro inferno, ela teria que pagar e depois, quando termina de pagar, ir pro céu. Eu acho. Mas, tipo assim, eu sem saber nada, Assim, se você for parar pra considerar a visão de céu e inferno, existem várias. Uma delas é que o inferno virá terra e quem for pecador fica, quem não, quem foi tá. perdoado vai pro céu, sabe? Tem uma visão de céu e inferno que é essa. O Apocalipse vem com o inferno vindo da terra. Sim. Tem outra de que o inferno é o seu modo de pagar os seus pecados que você não se perdoa. Você só é liberto do inferno quando você se perdoar pelo que você fez. sim. Sabe aquele É, bagulho que você faz e você fica. Você finge que aceita que Mas você não não foi culpa aceitou. sua, por exemplo? E tem também a questão do purgatório, né? Que é o Também. o limbo entre o céu e o inferno. É. Exato. Eu acho legal também a gente falar agora, puxando um pouquinho só pra uma parte que eu vivi bastante, porque aqui em casa, por exemplo, minha família ela era dividida em dois lados. Ela é mais ou menos até hoje. É, o lado meio mais católico, né, que era um lado mais certinho, com conduta, pá, não sei o que lá, e o lado que era espírita. Então, a minha família hoje em dia, a família que eu convivo dentro da minha casa, meu pai, minha mãe e meu irmão, é mais ou menos assim. Meu pai ele é mais voltado para o católico, minha mãe é mais voltado para o espiritismo, sacou? Mas meu pai ele é um católico não praticante, ele não vai na igreja. Ele é meio que nem o Carvalho, sabe? Ele fala assim: eu não preciso ir na igreja para falar com Deus, eu posso ficar em qualquer lugar. E ele não acredita, ele tem muita desconfiança da igreja também, e ele não consegue ficar muito ligado, sabe? Mas a minha mãe, muito pelo contrário, ela é espírita, ela vai no centro espírita. Eu já fui no centro espírita com ela muitas vezes, até pra acompanhar ela, pra estar com ela, porque ela queria alguém pra ir junto com ela. Então eu já passei várias vezes no centro espírita, vi as coisas, vi como era e tudo mais, recebi passe, coisas desse tipo. E no espiritismo eu sinto que é um bem parecido realmente com um pouco do que o Gambini fala da Umbanda. Só que a única coisa é que eles não têm orixás e esses outros tipos de. Eu não sei como eu posso falar. Entidades, obrigado. Ele não tem esses outros tipos de entidades, sabe? Muito pelo contrário, eles não acreditam que santos existiram, eles não acreditam que. E eles acreditam em Jesus e Deus. A minha mãe, ela acredita muito em santos. Então ela acredita nos santos da católica, mas ela acredita bastante no espiritismo porque faz bem pra ela também. Posso cortar um E pouquinho? pode, por favor. Nessa questão dos santos, eu não sei se eu tô falando errado, mas pelo menos no kardecismo que eu sei, eu acho que eles até acreditam, mas não consideram como se fossem entidades ou algo relacionado a uma patente de anjo, coisas do tipo. Essas pessoas realmente existiram, vieram para a Terra, cumpriram o seu propósito e trouxeram uma certa evolução para todas as pessoas, mas não são consideradas santas, por assim se dizer. Sim, eles acreditam que existiu, com certeza, mas eles não são santificados pelo espiritismo. Perdão. É isso que eu tô querendo dizer. Pela Tipo, ca- eles são pessoas boas que existiram, com certeza estão do lado de Deus e coisas desse tipo, eu acho. Pelo que eu sei, pelo pouco que eu sei. Mas só que eles não são santos, sabe? Então, tipo, você ter uma estatuazinha de um santinho, sei lá, e não vai te ajudar, por exemplo, sabe? É isso que acaba falando, sabe? Eles não são. A palavra certa que eu quero chegar, a coisa certa que eu quero chegar agora, falando de santo eu consegui lembrar, é que eles não são. Eles não têm essa simbologia, entendeu? Dos símbolos e são coisas desse canonizados, tipo. né? Eles não têm esse negócio de uma imagem pra adoração, por exemplo, que nem a Igreja Católica tem. De um santinho, ou da cruz e coisas desse tipo. A coisa que eles têm é Jesus. Acabou. É isso, sacou? E entrando nesse assunto, entra aí outra coisa que eu acho
que existem duas coisas diferentes, que é a religião e a religiosidade. Que é justamente esse negócio de, tipo, acreditar naquilo que te faz bem ou na sua experiência de vida, sabe? Seria a religiosidade. Uhum. Misturar elementos de duas religiões não necessariamente é algo ruim. A Sim, partir com do momento certeza. que isso te ajuda e te traz uma visão que se adequa à sua visão. Não Sim. necessariamente tudo aquilo que o seu pastor, padre, mãe de santo ou whatever tá pregando é o que você de fato acredita. Eu acho que essa mescla entre religiões ou entre aspectos de certas religiões é muito saudável. Tanto que, Também por exemplo, acho. no próprio terreiro do Gambini, como ele falou, existe um quê de outra coisa ali, né? Outras linhas de pensamento. Nem todo terreiro é igual, assim como nem toda igreja ou templo religioso é igual. É que, na verdade, no meu terreiro, a minha mãe de santo, ela se considera universalista, tá ligado? O que é isso? É basicamente, tipo, você pegar, tipo, tudo que tem de todas as religiões do mundo e tentar aplicar em uma coisa só, tá ligado? Não que a gente vai pegar elementos do budismo e começar a meditar lá no meio, tá ligado? Sim, a gente faz isso de vez em quando, mas o principal é a Umbanda, entendeu? Aquele é o carro-chefe, por assim se dizer. É o carro-chefe da casa. Mas, tipo, quando necessário e se tiver necessidade do médium fazer qualquer outra coisa relacionada a qualquer outra religião, com certeza a gente vai fazer, tá ligado? Mas o carro-chefe é a Umbanda, entendeu? Eu, por exemplo, eu não sei se eu me considero universalista ou umbandista, no caso. Eu acho que eu. Eu não sei, eu não sei. É uma questão bem complicada, tá ligado? Uhum. O que eu acho importante é que eu vejo muito do Gambini, tipo, isso é uma coisa boa do Gambini, espero que eu tenha também. É que assim, eu e ele, vamos supor, cada um tem seu meio que somente não fechado em algo, mas com algumas regras fixas. Mas a gente meio que consegue escutar o outro, vamos supor. Tipo, mesmo quando chega alguma coisa que é diferente que o nosso padrão, a gente meio que tenta entender, aprende ou escuta a situação, né? Sim, sim. Eu acho do caralho isso aí, de verdade. Sim, Mas Não, é o certo, eu acho, até. deu certo. Pra é que eu tenho uma aprender, crescer. familiaridade também, porque no nosso terreiro a gente tem muitos elementos da igreja católica também. Eu não digo só as imagens, tá ligado? Mas, mano, direto lá a gente reza o terço. Mas enfim, as nossas orações são a maioria católica, velho. Toda vez que a gente vai abrir um trabalho, a gente começa com uma Ave Maria e um Pai Nosso, trabalho de manhã no caso, e finaliza também com uma oração católica, É tá porque a ligado? Umbanda também é uma religião muito mesclada, né? A Umbanda, ela é uma É uma mistura, tá ligado? amálgama, né? A, a base é africana, só que tem elementos de religiões orientais, tá ligado? Eu não vou saber dizer quais exatamente, mas, tipo, eu acredito que seja mais puxado ao budismo, tá ligado? Ou Sim. religiões, tipo, não digo do Oriente Médio, mas tipo as religiões praticadas pelos ciganos, tá ligado? Que tem um Aham. nome que eu esqueci, mas enfim, também tem elementos óbvios, nítidos do espiritismo kardecista, do catolicismo e religiões africanas, obviamente, né? É uma É, amálgama, acaba como sendo você um disse. amálgama fudido. Esse é o negócio. É Exatamente. um negócio grandão da hora. Então, querendo ou não, a Umbanda por si só já é um pouco Perdão. universalista, tá ligado? Mas no nosso terreiro, por exemplo, a gente vai um pouco além. Não que a gente vai pegar, tipo, as metodologias de outras religiões e falar, não, isso é o certo, porque ia dar um conflito muito grande, tá ligado? Porque, tipo, por exemplo, o sistema de encarnação, de reencarnação, no caso do budismo, é totalmente diferente do da Umbanda, tá ligado? Sim. É um bagulho totalmente diferente. Então, se fosse adotar os dois como verdade, entraria num conflito infinito e não caberia nunca. O que a gente faz é só, tipo, pegar algumas ritualísticas que encaixam no nosso dia a dia para poder utilizar. Porque a gente acredita muito nas energias da natureza, então não tem muito um jeito certo de poder manipular uma certa energia. Sim. Se, por exemplo, a gente manipula as energias da natureza batendo o tambor, o budista pode fazer muito bem isso aí meditando, e não tem nada de errado. Os dois vão funcionar do mesmo jeito, tá ligado? É, Eu, pelo menos, defendo isso. o que sempre falam pra mim, por exemplo, da parte da minha mãe, da minha avó, que já faleceu também, que ela era muito assim com religião, muitas religiões, na verdade. Ela sempre falava assim: Deus é um só. Pra ela, Deus era um só. Ela falava assim: Deus é um só. Não importa se você vai se comunicar com ele meditando, cantando, sentando pra rezar, deitado na sua cama antes de dormir. Não importa. Eu falava, não importa como você vai fazer. Tipo, Deus é um só e você vai aprender isso na sua vida, sacou? Tipo, por isso que
todo modo, isso eu aprendi muito com ela, com a minha mãe, todo modo de você, sei lá, se comunicar com a sua religião, ou com Deus, com o seu Deus, né, em si, é válido, sacou? Todo modo, né? Não importa qual seja, ele é um modo válido. Porque é o que funciona pra você ter a sua comunicação com esse ser astral, espiritual, foda que criou o universo. Porque eu em si sou agnóstico, tá ligado? É meio tarde pra falar isso, mas eu sou agnóstico e eu acho que é isso, tá ligado? Eu acredito numa força maior que rege o universo, como eu falei. Mas eu também acho que todas as outras religiões elas têm um pouco, alguma coisa que é válida, mas eu não acredito 100% da palavra que falam. Tipo, eu não levo tudo como verdade, sabe? Eu não consigo levar tudo como verdade que falam. Porque todas as religiões elas pecaram em algum momento. Um pequeno momento elas deram uma pequena pecada que aquilo não faz sentido com aquilo outro e tem uma leve hipocrisia, não uma tão grande, mas elas têm, sabe? E é por isso que eu não consigo me identificar. Se algum dia eu achar uma religião que me identifico, provavelmente eu vire dessa religião, mas eu não acho, sabe? Eu não consegui achar até agora. E por isso que eu acho que, sei lá, o modo de vocês rezarem, o modo de vocês fazerem as coisas de vocês é totalmente válido. Eu acho que praticamente todo mundo devia pensar assim também. Eu acho que não tem por que não pensar desse jeito, sabe? Porque afinal todo mundo prega que todo mundo é irmão e todo mundo veio da mesma coisa. Por que brigar? Eu não vejo sentido. Eu penso assim, ó, as religiões, imagina a sua mão, velho. Tá vendo? Cada dedo seu é uma religião, tá ligado? Quando você fecha a sua mão, todos os dedos eles se encontram no mesmo lugar, que é a palma, tá ligado? A palma da mão é como se fosse Deus, velho. Então. Desculpa, eu acho engraçado. Falando sério agora. Eu acho que, igual você disse, são caminhos de conseguir se conectar a Deus, tá ligado? Sim. Tanto que, um exemplo que eu gosto muito de falar são os sincretismos que tem na Umbanda, tá ligado? Uhum. Pra quem não sabe, o sincretismo surgiu, quando os escravos foram trazidos pro Brasil e eles não podiam cultuar os deuses deles, no caso. Então eles pegavam imagens católicas e faziam, como se fosse uma analogia, sabe? Eles cultuavam, Ogum, fingindo que era São Jorge, sabe? Cultuavam a Nossa Senhora dos Navegantes, cultuavam Iemanjá, fingindo que era Nossa Senhora dos Navegantes, da Aparecida, entendeu? Então eles iam fazendo esse sincretismo aí pra fazer um culto disfarçado. Mas enfim, voltando. O sincretismo não que um anule o outro, mas é como se fosse imaginar que Ogum, ao mesmo tempo que pode ser São Jorge para os católicos, pode ser sei lá, Ogum não, Xangô. Xangô pode ser São João para os católicos, mas pode ser Thor para os nórdicos, tá ligado? Pode ser, sei lá, quem é o deus da justiça japonês aí, velho? Alguém sabe? Não sabe? É isso. Mas é o deus da justiça japonês, tá ligado? Então, pode ser uma energia da natureza que pode ser interpretada diferentemente por várias culturas, tá ligado? Igual eu disse, imagina se tivesse uma Umbanda na Noruega, velho. Ia ser, todos os deuses lá. Ogum ia ser Mjolnir, Xangô ia ser Thor, tá ligado? Oxum ia ser... Martelo? Eia. Oi? Ogum ia ser um martelo? Mjolnir é um martelo, no caso. Caralho! Exatamente, Ogum é um martelo, mano. Eu não sei, eu chutei um nome aí, velho. Eu não sei nada da mitologia nórdica, na verdade. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo aqui embaixo, também de dar o seu like e comentar sobre o que você achou do assunto. Por favor, convidados, se despeçam. Falou, gente, muito obrigado aí por assistirem. Um tchau meu e um tchau do Léo, que acabou caindo aí no meio da gravação. Mas acontece, né? Bola pra frente. Exatamente. E mais uma vez, muito obrigado aí a todo mundo que assistiu, todo mundo que veio até aqui. E também a gente vai trazer aí mais PapoCast sobre esse assunto. Você que gostou desse PapoCast, achou interessante e tudo mais, a gente possivelmente vai trazer um falando só sobre o Umbanda com o Gambini, um falando só sobre a Igreja Católica, e também sobre o Evangélicos com o Carvalho, se ele quiser, sobre a Igreja Evangélica. Também vamos trazer outras pessoas de outras diferentes religiões pra gente poder trocar um papo. Esse aqui foi mais uma
abertura pro assunto, pra vocês verem que talvez as coisas não sejam tão diferentes entre várias religiões e que pode ter uma conversa de boa. Também aproveitando aí pra vender nosso peixe, twitch.tv/Hora do Papo. E dá uma ajuda, compartilha aí, galera. É isso aí. E Obrigadão. não se esqueçam, link de todas as redes sociais aqui embaixo. Com beijão. certeza. Tchau, tchau. Um beijão. Tá bom, essa parte vai cortar. Ô, Léo, Calma volta aí, falando. calma aí, o meu- Volta falando Fala. depois desde o início, tá ligado? Porque aí eu corto, tá ligado? Trailer. Você fez, era tudo? Não, só a parte do primo lá e tudo mais que é mais suave. Fala trailer. Calma. Trailer. Então, aí Pera, calma, respira e falei volta. torto. Trailer. Aí eu tava na. Aí eu. Quando eu comecei a quando eu comecei a crisma com o meu. Quando eu fui fazer a crisma na igreja do meu irmão da minha prima, que era que a gente frequentava, deu pior com papa. Com papa não. Tava de um veio aqui e falou assim, você vai embora. Fala. Foda-se. O Bento 16 chegou lá, essa aqui, mano, nem fodendo. Vocês dois, tchau. Devia ter sentado louco, perto daqui. Família é muito boa isso aí, velho. Pô. Trailer. Ah, essa vai pro vídeo, foda-se. Não, isso aí tem que cortar um pouco só, mas dá pra passar. Quando eu comecei a crisma, eu ia fazer na igreja perto de casa, que meu irmão e minha prima fazia parte do grupo de jovem. Certo. Que eles davam a crisma. Uhum. Só que deu um problema com o papa, com o padre. Ô, caralho. Eu tô brincando que tem problema com o papo, velho. Não é possível ter esse problema com o papo. Caralho, aí, galera. Faz muito um filme do Tom Cruise, velho. Eu vou pular muito papo agora, velho. Eu vou pular pra segunda parte. Só que deu problema com o papo. Ah, mano, sem querer.